versículo 7 ao versículo 17. Hebreus 13, de 7 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos guias, dos quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios de Deus e comprais. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos orar. Santíssimo Deus, Pai, nós te rogamos para que, pela tua ajuda, sim, Pai, o teu auxílio também do teu Espírito, nós entendamos a tua palavra. Sim, Deus. Dá-nos a graça, Senhor, de estarmos atentos, com ouvidos atentos à tua voz. Sim, Pai. E que saímos daqui edificados, Pai, prontos para fazer aquilo que o Senhor nos convida a fazer, nos chama a fazer, Pai, e nos exorta, Pai, a fazer hoje por meio da tua palavra. Sim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a gente terminou o capítulo 12 de Hebreus, e os irmãos se lembram muito bem que o capítulo 12 fala de um contraste. O autor de Hebreus ele mostra um contraste entre duas montanhas, entre dois montes. Primeiro monte, ele fala do Sinai. É como se ele pintasse um quadro, a gente viu isso aqui, é como se ele pintasse um quadro de duas tonalidades, duas cores diferentes, um mais escuro e outra cor mais clara, mais suave. E o primeiro monte que ele fala, com uma tonalidade mais escura, é o Sinai, onde Deus deu a sua advertência e a sua lei ali ao seu povo, e aqueles que rejeitaram a palavra de Deus lá no Sinai, eles não escaparam da punição do Senhor, eles foram punidos. E depois ele fala de um segundo monte, que é Sião, um monte celestial. Então o autor aos Hebreus, ele monta um argumento, como a gente viu, do menor para o maior. Se antes a revelação de Deus no Sinai foi punida, e aqueles que desobedeceram, rejeitaram a palavra de Deus, e aquele que falava sobre o monte, sobre a terra, eles não escaparam, muito menos nós escaparemos se nós rejeitarmos a revelação de Deus, a nova aliança, que faz parte, tem a ver com esse segundo monte que é Sião, pois Deus nos adverte não sobre a terra, mas sobre os céus. Então a ideia de uma revelação maior, isso nos chama a uma responsabilidade maior de obedecermos, de ouvirmos a voz do Senhor. E essa advertência do autor aos Hebreus, que foi a última advertência de Hebreus, ele termina nos chamando, nos convidando a servirmos a Deus com temor e tremor. Então no capítulo 13, o que ele faz? Ele nos dá meios, modos, nos fala de maneiras de servirmos a Deus. Então, a gente viu a primeira parte no estudo de quinta-feira. Primeira parte que a gente dividiu esse trecho, né? Que vai do versículo 1 ao versículo 19, em 3 partes, tá? A primeira parte a gente viu na quinta, do 1 ao 7, versículo 1 ao 7.
ou melhor, versículo 1 ao 6, e hoje a gente vai ler a segunda parte, do versículo 7 ao versículo 17. Numa próxima ocasião, se Deus assim nos agraciar, nos permitir, nós veremos a última exortação no final de Hebreus. Então, o que o autor faz aqui? Era comum, como nós vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo, depois de uma longa argumentação doutrinária, o autor trazer exortações, falar de coisas mais práticas, digamos assim, para a igreja. E o autor aos Hebreus ele faz a mesma coisa. Por isso que do versículo 1 ao versículo 19 do último capítulo, ele traz exortações, várias exortações para a vida da igreja. E a gente já viu, como nós falamos um pouco disso na quinta-feira, hoje a gente vai continuar a partir do versículo 7. E ele nos fala aí o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Os irmãos se lembram muito bem que lá no capítulo 11 de Hebreus, que é um capítulo muito conhecido por apresentar ali uma lista de pessoas que exerceram fé no passado, ele não termina de falar de todas as pessoas que exerceram fé. Tanto é que ele diz o seguinte, me falta tempo para falar de Baraque, Sansão, Jefté e outros. Então, a ideia de que existiam mais exemplos de fé, só que o autor não tinha tempo para falar. E aqui parece que os líderes da igreja, os guias da igreja também são esses exemplos de fé, pessoas que são colocadas na igreja para que nós olhamos para a vida delas, a fé que elas tiveram e assim a imitemos. E é interessante que não é muito comum nós olharmos para os guias da igreja, os líderes da igreja, como pessoas que devem ser imitadas por causa da sua fé. Normalmente a gente recorre às personagens da Bíblia. A gente fala, como eu queria ter o zelo e a coragem do apóstolo Paulo, como eu queria ter a devoção dele a Cristo, como eu queria ter a coragem, a devoção de Ananias, Misael e Azarias, que são os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. Eles mostraram uma grande coragem ali e devoção a Deus ao serem ameaçados por Nabucodonosor. Então a gente olha para essas personagens, a gente almeja e deseja normalmente ter essa coragem, essa devoção que eles tiveram. Muito mais comum do que nós olharmos para os líderes da igreja como exemplos de fé a serem imitados. Mas a estima que nós damos também às personagens bíblicas devem ser dadas também aos guias da igreja, aos líderes da comunidade cristã que pregaram a palavra a nós, ou que pregam a palavra a nós. E, meus irmãos, por causa disso, pelo motivo desses líderes, desses guias da igreja serem exemplos de fé, nós devemos muito bem ter sabedoria quando escolhemos os líderes da igreja. A gente, com frequência, tem eleição de 5 em 5 anos, se não me engano. A gente tem eleições de presbíteros na igreja. E a gente precisa, então, escolher pessoas que, de fato, tenham uma fé digna de ser imitada. Porque quando a igreja escolhe mal os seus guias, ela não é guiada bem, ela não é bem pastoreada e ela também não tem, por causa disso, nenhum exemplo para seguir. Então a igreja, pelo fato dos líderes serem objetos de imitação, ela deve ter a boa consciência na hora de escolher os seus líderes, os seus guias, os seus pastores, e também por esse motivo, cabe uma palavra aqui, aos líderes, porque eles são alvo dessa imitação. Então, se os líderes da igreja são exemplos de fé, eles devem cultivar em suas vidas virtudes dignas de serem imitadas. Aliás, o cuidado que os presbíteros devem prestar à igreja envolve também essa tarefa de serem exemplos para o rebanho, que o apóstolo Pedro nos fala na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 2 ao 3, meus irmãos. Ele diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente.
como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram enviados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, por serem modelos, por serem exemplos de fé, os membros da igreja devem cultivar virtudes a serem dignas de serem imitadas. E graças a Deus, a nossa igreja tem pessoas assim, pessoas que têm, de fato, virtudes, são exemplos de fé para nós. Então, louvemos ao nosso Deus também por nos dar esses guias virtuosos, pessoas que levam a sério a palavra de Deus, que guiam a igreja com seriedade e com zelo. E no versículo 8, veja aí o que o autor diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E que tem a ver esse versículo aqui depois do versículo 7, parece que não tem conexão uma coisa com a outra, porque antes ele está falando, a gente deve imitar os guias. Depois ele fala, Jesus é o mesmo ontem e hoje será para sempre. É uma confissão acerca da imutabilidade de Cristo. E isso é uma coisa que o autor aos Hebreus já falou na sua carta, lá no capítulo 1, no versículo 11, 12, melhor, 10, 11, 12, mas eu vou focar aqui no versículo 12, ele fala sobre essa imutabilidade do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: também qual manto os enrolarás, ele está falando dos céus, né? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ele está falando de Jesus, da imutabilidade de Jesus. E essa declaração da imutabilidade de Cristo parece estar desconexa aqui do nosso texto, mas ela tem tudo a ver com o que ele fala no versículo anterior, versículo 7. Os líderes da igreja que pregaram o Evangelho a essa congregação, a qual ele está mandando, enviando esse documento, essa carta, esse sermão-carta, como nós já vimos, esses líderes pregaram o Evangelho a essa congregação, eles chegaram ao fim da vida. Então, com essa declaração da imutabilidade de Jesus, o autor está dizendo que, embora as situações da igreja mudem, a ideia de que líderes vêm, líderes vão, Jesus Cristo, o Jesus que foi pregado por eles, permanece o mesmo. Jesus Cristo permanece imutável, ele não muda. A nossa situação na igreja muda, mas Cristo permanece o mesmo. E, meus irmãos, isso traz uma lição para nós, a lição de que nenhum dos líderes da igreja é insubstituível. A igreja de Cristo já teve vários líderes e todos eles se foram. Os líderes vêm e vão. Eles chegam, fazem o seu trabalho com a graça de Deus, nós devemos honrar isso. Mas uma hora eles não estarão mais entre nós. Mas a igreja permanece, né? A igreja, ela tem permanecido já há mais de 2000 anos. E vários líderes já passaram pela igreja e se foram, mas a igreja permanece, porque a igreja não está fundamentada nessas pessoas. A igreja não está fundamentada nos seus guias. Eles são servos de Deus, que nos abençoam, mas a igreja não está fundamentada neles, mas sim em Cristo, aquele que é imutável. Ele que é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja está no imutável Filho de Deus. E veja no versículo 9, ele diz o seguinte: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então, ele adverte aqui contra ensinos estranhos. E que tipo de ensino é esse? Parece que esse ensino tem a ver com a lista de alimentos que os judeus poderiam comer, né? Então parece que está ligado aí aos alimentos judaicos, né? E a maneira de prepará-los. E também parece que essa doutrina da qual ele fala aqui, que a igreja não deve se levar por ela, tinha a ver com a ideia de que esses alimentos eles forneciam benefício
espiritual. Então ele fala, não se deixe levar por essas doutrinas que são estranhas, porque o que importa é que o coração seja fortificado com a graça de Deus e não com alimentos. Porque os que se beneficiam, ou melhor, os que se utilizam, né, dessas coisas, não tiveram proveito nenhum, né? Nunca tiveram proveito que com isto se preocuparam. E essa doutrina ela é estranha, ela deve ser tratada como se fosse algo dos gentios. A ideia aqui é de estrangeiro. É estranho aqui, a ideia de estrangeiro. Deve ser tratada como algo do mundo gentílico. Então, essa exortação aqui, para nós, parece estar bem distante, né? Não parece ter, como é que eu posso dizer? Não parece ter muito sentido para nós, porque a gente não faz parte daquele mundo. Essa carta, ela foi enviada para cristãos judeus. Então, para eles faz mais sentido o autor falar sobre esse tipo de doutrina, falar contra esse tipo de doutrina, porque eles poderiam muito bem ser tentados a continuarem com aquelas, se alimentando da comida judaica e crendo que aquilo ali traria um benefício espiritual a eles. Então, para nós, isso não é uma tentação, né? Se é uma coisa bem remota, bem distante, mas o que permanece aqui, o princípio aqui para nós que permanece, é a ideia de que a igreja não pode se deixar levar por doutrinas estranhas. E essa é a ideia principal aqui. Qualquer ensino estrangeiro que tente se estabelecer na igreja, coisas estranhas, né, que vêm de fora, devem ser rejeitados. Irmãos, a mente humana é capaz de inventar muitas coisas. A gente vê aí nas igrejas várias doutrinas esquisitas, né? Várias doutrinas estranhas, coisas inventadas por homens, como essa doutrina aqui, né? Doutrina esquisita, uma doutrina estranha, estrangeira. E a mente humana, ela inventa muitas coisas, tais doutrinas se introduziram dentro de alguns círculos cristãos, mas são apenas invenções humanas, são doutrinas de gentios, ou seja, doutrinas daqueles que não fazem parte do povo de Deus. A igreja, então, a igreja de Cristo deve permanecer vigilante, permanecer atenta para barrar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de doutrina que tenta se estabelecer na igreja prometendo bênçãos espirituais, mas, pelo contrário, trazem malefícios, prejudicam a nossa fé. Então, esse é o princípio principal aqui que nós devemos guardar. A gente deve estar atento para não deixar que doutrinas estranhas de fora entrem na nossa igreja. E veja que a partir do versículo 10 ao versículo 13, o autor faz uma comparação aí que tem a ver com Jesus, entre Jesus e também os sacrifícios do Antigo Testamento. Vamos ler aí o versículo 10 ao versículo 13. Leiamos. Ouvimos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso, houve também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então veja, ele faz aqui novamente uma comparação entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício do Antigo Testamento. Essa comparação nós já vimos, o autor já fez isso antes, ele argumenta bastante, né, sobre a eficácia do sacrifício de Jesus, mas aqui ele não está falando exatamente sobre a eficácia desse sacrifício, mas sim ele está fazendo um paralelo, colocando Jesus e esses sacrifícios lado a lado. Ele nos traz aqui algumas lições, alguns pontos aqui a serem observados. Primeiro, né, embora não devamos ser carregados por doutrinas estranhas relacionadas a alimentos, o
os cristãos ainda têm um altar do qual eles se alimentam. A gente não sabe o que o autor quer dizer aqui com o altar, não está muito claro a que ele está se referindo, mas muito provavelmente tem a ver com o santuário celestial, que nós já vimos no capítulo 8 de Hebreus, por exemplo, tem a ver com esse santuário, que é um altar restrito aos membros da nova aliança. Então ele fala aqui, olha, não se preocupem, vocês estão se privando, vão se privar dessa doutrina que tem a ver com alimentos, mas a gente tem um altar do qual nós nos alimentamos. A ideia de que a gente não fica sem benefício espiritual, a gente tem alimento espiritual, a gente tem um altar, e esse altar é restrito aos membros da nova aliança. Aqueles que trabalham no tabernáculo, eles não têm direito de se achegar e se alimentar desse manjar, dessa comida espiritual. Então ele estabelece primeiro essa ideia aqui. Segundo ponto, que está no versículo 11 a 12, ele faz aí uma alusão, aos sacrifícios de animais. Ele fala que esses sacrifícios eles têm os animais têm seus corpos queimados fora do acampamento, fora do arraial de Israel. E aqui ele estabelece um paralelo claro com Jesus. Jesus ele também sofreu fora da porta, fora dos muros de Jerusalém. Então estabelece um paralelo aqui entre o sacrifício do Antigo Testamento e Jesus. Jesus sofreu fora da porta e o seu sangue santifica o seu povo. E por fim, o versículo 13, ele mostra aí que nós devemos sair também fora do arraial, levando o vitupério ou a humilhação, a vergonha de Jesus. Ele nos convida aí a seguirmos o nosso Senhor. É interessante que sair do arraial, ficar do lado de fora do acampamento de Israel, não era uma coisa boa no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quem ficava fora do arraial eram pessoas consideradas cerimonialmente imundas, pessoas que estavam fora do perímetro de santidade de Deus que ficava ali dentro do arraial de Israel, dentro de onde o povo estava. Então, no Antigo Testamento, estar fora do acampamento israelita não era uma coisa boa, mas aqui é o contrário. Aqueles que saem após Jesus carregando sua vergonha pública fora do acampamento israelita são, na verdade, aqueles que são santificados, porque eles são santificados pelo sangue de Jesus. Então, ele estabelece essas verdades aqui do versículo 10 ao versículo 13. Então, como nós falamos, meus irmãos, o autor está nos chamando, focando aí no versículo 13, o autor está nos chamando a assumirmos a vergonha, os sofrimentos que são característicos do Messias. E aqui está uma verdade para nós de que Cristo não sofreu para nos livrar de sofrimentos nessa vida. Cristo não passou humilhação e vergonha para que nós também, Cristo não passou humilhação e vergonha para que nós não passemos vergonha e humilhação nessa vida. Algumas pessoas entendem o sofrimento de Cristo de maneira errada. Acham que por ele ter sofrido por nós, agora a gente não pode sofrer mais. Mas o que a gente vê aqui no versículo 13 não é isso. O autor está nos chamando a passar pela vergonha, a passar pela humilhação por causa de Cristo, em nome de Cristo. Então, na verdade, o nosso sofrimento por amor a Jesus, ele é causado exatamente porque Jesus sofreu. Então, o sofrimento de Jesus não nos livra da humilhação. Ele sofreu e é por causa disso que nós sofremos, por causa do seu nome, porque nós o seguimos. Então, guardadas as devidas proporções, quando nós somos objetos de escárnio por ele, nós também somos co-participantes da sua vergonha, da sua humilhação, da humilhação que Jesus sofreu. Na verdade, a humilhação de Jesus, ela traz a identidade, característica, a vergonha que nós passamos no mundo, ao vitupério, ao escárnio, quando nós somos perseguidos pelo nome do nosso Senhor. Então, por isso, quando nós somos rejeitados por causa de Cristo, por causa do nosso amor a Ele, nós devemos assumir essa identidade
essa humilhação que Cristo suportou. O escárnio, meus irmãos, ele é característico do povo de Deus. Passar por vergonha, por escárnio, é característico do povo de Deus. A gente vê isso, o autor estabelece essa ideia lá no capítulo 11, quando ele fala que Moisés ele preferiu o opróbrio de Cristo, o escárnio de Cristo, às riquezas do Egito. Então, até no Antigo Testamento, existia isso. Moisés preferiu a vergonha, a humilhação, do que as riquezas do mundo, as riquezas do Egito. E ele já tinha falado também, o autor de Hebreus, que aos cristãos que ele envia esse sermão, carta, né? Que eles sabem muito bem o que é passar por isso. Eles sabem o que é passar por humilhação por causa do nosso Senhor. Lá no versículo 32 e 33 do capítulo 10, ele diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Então, esses cristãos já tinham passado por humilhações, por vergonha. E aqui eles são chamados a continuar seguindo a Cristo. Saiam fora do arraial. Talvez aqui a ideia seja de ser rejeitado pela comunidade judaica da época. Então, pode sair, vai atrás de Cristo, passa por essa vergonha, por essa humilhação. A gente é chamado aqui a participar, a ser co-participante dos sofrimentos de Jesus. Ao seguirmos Jesus, então nós precisamos estar dispostos a aceitar qualquer tipo de vergonha que a nossa fé nos traga. E isso deve ser feito porque nós não temos um lugar permanente aqui. É o que diz o versículo 14. Na verdade, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, quem sai do arraial é porque foi rejeitado. E para o cristão, ser rejeitado não deveria ser nenhuma dificuldade. Ser rejeitado por esse mundo não deveria ser nenhuma dificuldade, porque a gente não tem lugar permanente aqui. A nossa cidade, a nossa cidadania é do céu. E a nossa cidade, o lugar onde nós iremos viver para sempre, está por vir. Não é nesse mundo de agora. A ideia aqui, a gente não deve entender que ele está falando que a gente vai sair do céu, vai sair da terra para viver no céu. A ideia aqui não é essa. Ele está falando que esse mundo como está agora, ele não é a nossa morada, ele não é o nosso lugar. Mas o nosso lugar, a nossa morada permanente, chegará. É a cidade que há de vir do mundo vindouro. Aqui o autor também já falou, lá no capítulo 4, quando ele falou do descanso de Deus que o nosso Senhor trará, a promessa do descanso. Então, por isso, meus irmãos, ofereçamos a Deus sacrifícios, é o que diz o versículo 15 e 16. Por meio de Jesus, então, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, que confessam o seu nome. Não negligenciem igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Depois de nos convidar a participar do sofrimento de Jesus, ele nos convida ao louvor, a oferecermos a Deus sacrifícios de louvor. E no Antigo Testamento, a adoração ela consistia basicamente em sacrifícios de animais e também de ofertas agrícolas, que eram um tributo que Israel devotava a Deus. Então, no Antigo Testamento era assim. Mas quando o povo foi para o exílio, e ficou sem o templo, porque o templo foi destruído, e eles foram tirados da terra de Israel, foram levados para a Babilônia. Então, nessa ocasião, surgiu a necessidade de, ainda assim, continuar com a adoração a Deus. Mas como é que isso seria feito? E aí os judeus deram um jeito, né, de entender que as obras, por exemplo, de caridade e também o louvor a Deus, a oração, eram
sacrifícios a Deus. Então, as boas obras, a oração, eram vistas como sacrifícios que eram dados a Deus. Os cristãos primitivos, eles continuaram com essa ideia. Por exemplo, Paulo, a gente vê que Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, ele nos chama a apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 18, eu vou ler aqui para os irmãos, ele fala da oferta que é dada para a contribuição do seu ministério como um sacrifício aceitável. Ele diz o seguinte: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, está vendo a ideia de que a obra do cristão, as boas obras e também a oração, como a gente vê em outros textos da Bíblia, são como sacrifícios dados a Deus, algo que sobe a Deus como aroma suave, algo que é agradável a Ele. Então nós somos chamados aqui a darmos ao nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, que é a adoração por meio do mediador, a gente dá a Deus sacrifícios de louvor e também a mútua cooperação, que é um sacrifício também que Deus recebe do seu povo. A ideia de adoração, né? A ideia de sacrifício aqui é essa, né? De que é algo penoso para a gente, mas a ideia de que é algo que Deus recebe como adoração. Então não é necessário um templo arquitetônico, nem sacrifício de animais que eram realizados no templo. As ofertas, as boas obras, como também a oração, o cântico também de louvor ao nosso Deus, são sacrifícios do povo de Deus na nova aliança. E finalizando, no versículo 17, nós vemos o seguinte, né? Obedecei aos vossos guias e sejam submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, a gente já viu que a gente deve imitar os guias, os líderes, e dessa maneira nós honramos os líderes da igreja. Mas nós também devemos honrar os pastores com obediência, com sujeição à palavra deles. Então os crentes devem se lembrar daqueles que ensinaram a palavra de Deus e também eles são chamados agora a obedecer a palavra que é pregada, o ensinamento, o pastoreio desses líderes. E obedecer aqui, ele está no grego, ele está na voz passiva, né? Um imperativo na voz passiva, isso não existe no português, é até estranho, né? Porque ele está trazendo uma ordem para a gente, só que é na voz passiva. Então, a ideia de que essa ideia de obediência ela é suavizada e ela poderia ser traduzida como prestar atenção ou ser persuadido pelos líderes da igreja. E combinado aqui com a ideia de submissão, o autor mostra que a igreja, os crentes, eles devem se sujeitar aos líderes com uma obediência voluntária. E por quê? Porque se não for assim, os líderes da igreja pastorearão gemendo, com cansaço, com tristeza no coração. E ele fala aqui que isso não é proveitoso para ninguém, né? Alguns pastores, meus irmãos, estão desgastados no ministério pastoral por causa de algumas ovelhas que têm a cerviz dura. Pessoas que não querem ouvir, pessoas que são desobedientes, trazem problemas na igreja, mesmo sendo advertidas pelos líderes, pelos pastores, pelos guias. E tem pastor que chora no seu quarto, em oração, por causa desse tipo de ovelha. Então, o serviço do ministério pastoral, né, o pastoreio, ele não deve ser algo que traga tristeza no coração. Ele não deve ser algo que é realizado gemendo, mas sim com alegria, com amor,
ser muito mais fácil de acontecer quando as ovelhas se submetem voluntariamente aos líderes. É claro que o texto aqui não está nos chamando a praticarmos uma obediência, sujeição cega, tá? Porque nenhuma liderança é inquestionável. Nenhuma liderança é inquestionável. Mas nós somos chamados aqui, sim, a oferecermos uma submissão à liderança quando ela exerce de fato um papel de zelo, pregando a palavra de Deus em verdade. Então é esse tipo de liderança que nós devemos nos submeter de fato, com amor, de maneira amável, com voluntariedade, assim como dói no coração do pai quando ele cuida do filho com amor, mas o seu filho, melhor dizendo, não corresponde, não reconhece a esse cuidado, mostrando obediência. Assim também o coração dos pastores, dos guias, são entristecidos quando eles pastoreiam a igreja com cuidado, com amor, com zelo, mas a igreja não reconhece o cuidado deles através da sujeição que eles devem dar, que nós devemos dar. Então dessa forma, é com sujeição, é com obediência, é com amor que nós devemos retribuir ao pastoreio que nós recebemos dos nossos líderes. Então que Deus, meus irmãos, nos conceda a graça de sermos sujeitos à nossa liderança, a sermos obedientes, tá? E honrá-los, tanto imitando a fé deles, a fé que eles tiveram, como também sujeitando a eles voluntariamente. Deus nos abençoe.